tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você sabia que, de acordo com a última pesquisa do IBGE, 44% dos brasileiros têm um bichinho em casa? Pois é, mas como cuidar deles? Tem que ter muitos cuidados. Hoje nós vamos conhecer uma mãe que tem uma filha com autismo e que depois que colocou um petzinho perto dela, ela melhorou e muito. Nós vamos estar conversando com o veterinário e com a psicóloga. Mande a sua foto, ainda dá tempo, com seu animalzinho de estimação. O Manhã Viva só está começando. E Rafa, o pessoal mandou as fotos? Mandou, olha, você que participou conosco pelas redes sociais, principalmente através do Instagram, @manhãviva, a gente inclusive quer mostrar agora. Muita gente vai mandar ainda, né, Renata? Mas a gente quer mostrar agora as fotos das pessoas que enviaram com seu animal de estimação. Vamos acompanhar. Que legal, gente. Ainda dá super tempo de você mandar uma foto com o seu bichinho. Eu tenho. Você tem? Eu tenho uma boxer. É uma companheirona para as crianças, para a gente também, né? É uma amigona, né? No caso ela é fêmea, então é uma amigona. Eu sou suspeito para falar de cachorro, eu gosto muito de cachorro. Eu também, eu tenho meu Plutinho, um cachorrinho assim, é um vira-latinha, mas é fofinho demais, assim, sobe as orelhinhas. Eu também tenho um peixinho, agora o peixinho é novo, viu? Peixinho chegou essa semana. Casa, tá certo. Chegou essa semana. É Nemo, é Nemo. Ah, o Nemo, tá certo. Muito bem-vindo, Rodolfo Borges, veterinário. Obrigado. Muito obrigada. Elaine já é da casa. Bom dia, muito obrigada. Nossa psicóloga. E nós vamos aqui conversar bastante sobre os benefícios de ter um animalzinho, os cuidados também, porque não basta só ter um animalzinho, né, doutor? Exatamente. Tem algumas regras que a gente fala de posse responsável, que uma pessoa, antes de adotar um animal, tem que realmente seguir à risca essas regras, porque adotar animal é uma vida, não é um bichinho de pelúcia. O animal vai ficar com o proprietário no mínimo uns 10 anos, então tem que ter muita responsabilidade no ato de adoção. Agora vamos lá. No apartamento, hoje a gente está com um problema de espaço aí, principalmente nas grandes capitais e principalmente nas novas construções, né? O apartamento é deste tamanhinho, né? Pode-se adotar cachorro em apartamento? Pode sim, inclusive eu tenho vários clientes que criam, mas tem que ter uma noção que eles precisam socializar, passear, interagir com outros animais. Tem que deixar um tempinho livre do seu tempo para passear com eles durante a manhã, período da tarde, né? Outra coisa, pisos lisos em apartamentos pode predispor a doenças articulares, a falta de exercícios, a obesidade, que isso pode acarretar várias outras doenças. Então pode sim, mas tem que ter noção que eles também, como ser humano, precisam de atividade física e interação com outros animais e outras pessoas. E, Elaine, você tem animalzinho? Tenho. Aqui em Cachoeira eu tenho um cachorro, eu estava comentando com o Dr. Rodolfo, que em São Paulo nós temos 3. Né? Um que foi adotado, foi retirado de um lar, e 2 que foram comprados, enfim. Né? E a gente sempre conviveu. Eu tinha muito medo, aliás, de cachorro. E a gente brinca, né, na psicologia que a gente só perde o medo tendo, né, e enfrentando. Então, o meu primeiro enfrentamento foi com um pastor alemão. Nossa Senhora, já começou que cachorrinho, né? Que cachorrinho. Mas assim, desde então, para nós é uma paixão e é uma companhia mesmo, assim. Né? É interessante a gente ver também, né, Elaine, que o animal em si, apesar de ser irracional, mas ele tem algumas capacidades muito interessantes, né? Por exemplo, você citou o pastor alemão, que é um dos cachorros mais inteligentes de porte maior, sim, né? Então, como é que é essa relação ali com o animal, de você ver também o desenvolvimento e o benefício que ele traz ali para sua casa? Eu entendo que é muito interessante que, primeiro, você está criando um ser vivo, então você precisa despender tempo, atenção, cuidado, zelo, né? E você acaba
mesmo que sendo com um animal, empatizando. O que a gente sempre diz é o seguinte, acho que é muito importante que você entender que um animal é um animal. Né? Ele tem as características dele e a gente não pode humanizar o animal, que eu acho que esse é o risco, né? Dando alimentos que não são próprios e tal. Mas essa coisa de acompanhar o desenvolvimento é muito bacana. E entender que você tem alguém que entra mesmo que numa sintonia contigo. Né? A experiência de trabalho de animais, que é a terapia assistida por animais, por exemplo, em hospitais. Quantas crianças, idosos, adultos que estão ali acamados há dias e que naquele contato, parece que, claro, até pela questão dos neurotransmissores, você vai liberando ali serotonina, que vai te dando mais prazer, alegria, humor. Então tem toda essa influência. Mas, assim, concretamente, como é que ajuda uma criança no desenvolvimento, por exemplo, um animal? Principalmente entendendo que ela tem responsabilidades para com o animal. Olha que legal. Então, assim, esse animal ele não sobrevive sozinho. Um pet precisa de alguém que dê alimento, então ele não está na natureza e não caça sozinho. Né? Então, você tem que cuidar, você tem que limpar o ambiente. Então, você vai dando para a criança também responsabilidades e cuidado, você não pode largar. Porque às vezes o pai tem um animalzinho e fala, não, eu cuido e faço tudo. Se você participa a criança dessas atividades, você já está trazendo um benefício para ela. Então, o animal é parte da nossa família, né? E como tal, ele precisa ser cuidado. Então, a depender da idade, olha, você vai colocar água, você vai colocar ração, você pode monitorar. Né? Mas ajuda muito nessa interação. Inclusive, a minha filha, de 1 ano e 7 meses, ela é a fiscal lá de casa. Ela percebe quando a cadela está sem ração. Papai, ó, papaluna. Aí vai lá, ela leva o copinho, ela mesma coloca. Exato. Quer dizer, ela tem 1 ano e 7 meses. Você, é muito pouco para uma criança. Você supervisiona dentro de uma certa idade e depois já vai dando autonomia. Porque tem os maiorzinhos, às vezes de 10, 11 anos, a gente vê na clínica, eles têm um cachorro, mas não querem cuidar. Então, isso também, olha, tem que inserir isso na rotina da família, daquilo que é uma obrigação e uma necessidade que ele tem que fazer para ter o animal de estimação. Né? Então, esse combinado é importante, para também não ter aí depois um adoecimento do bichinho, que ele também sente, querendo ou não, né? Ele percebe quando não há um cuidado. E ele tem uma coisa muito de perceber as nossas emoções, né? Se você não está bem, o cachorro te rodeia. Então, tem uma... impressionante. É impressionante como eles cuidam e como eles sentem a falta. Agora, Rodolfo, eu acho interessante também nesse dia a dia dos animais, quando você ganha, compra ou acaba adotando um animal, ele acaba escolhendo alguém ali da casa que ele tem uma maior afinidade. Isso é algo normal, não deve nem, inclusive, trazer ciúme para escolher dentro o de dono, casa, né? Não, exatamente. Eles geralmente escolhem um que, como dono, mas lógico, ama todos, mas geralmente respeitam mais um. Mas isso não é regra não, tá? Tem os meus cachorros, acho que gosta da minha filha e da minha esposa do mesmo jeito. Exatamente. Doutor, voltando agora ao assunto de cuidados, né? A questão do passeio, vamos voltar lá ao assunto do passeio. Tem tempo, assim, do passeio? O ideal é caminhar pela manhã, né, e pela noite, para evitar aqueles queimem o coxim, né, no asfalto quente, no piso quente. E pelo menos de meia hora, 40 minutos por dia, tá bem legal. Cada passeio? Não pode ser 20, 25 minutos de manhã, 20, 25 minutos à noite, tá? E não levar o animal só para fazer as necessidades na rua, como algumas pessoas fazem. Eles precisam passear, distrair, porque tem algumas doenças em cachorros de fundo emocional, chamamos de dermatite psicogênicas. Por exemplo, o proprietário trabalha o dia todo fora e chega em casa só à noite. E o cachorro fica ansioso, fica sozinho, fica triste. E eles começam a se lamber, assim, uma lambedura compulsiva e excessiva de determinada parte do membro, podendo levar a lesões ulcerativas até a perda do membro, se não for cuidado, né, bem rápido. Alguns animais que chegam no consultório, a gente tem que tratar com ansiolíticos. Mas isso melhora com o fato de o proprietário levá-lo para passear. Olha que... Bom, a gente estava falando sobre os benefícios, inclusive eu anunciei que a gente ia conhecer uma mãe que tinha uma filha com autismo e que ela colocou um animalzinho perto e percebeu a melhora. Vamos ver? Oi, meu nome é Tatiana, eu sou mãe da Bianca, que tem 8 anos, que está dentro do espectro do autismo. E eu resolvi comprar uma cachorrinha para a Bianca, uma Yorkshire, há 3 anos atrás, porque a Bianca tem dificuldade na interação social, tem dificuldade em fazer novas amizades. E com a Amora isso tem ajudado a minha filha a se soltar, a interagir, a entender a necessidade da Amora. Ela se preocupa se a Amora já comeu, ela se preocupa se a Amora
tem aguinha, ajuda a dar banho. E o mais importante, ela gosta de sair para passear com a Mora. Quando nós vamos à pracinha, ela fala o nome da Mora, ela chama, ela brinca, faz carinho. E isso para uma criança com o tipo de dificuldade da minha filha é muito importante, é um grande passo. Eu só vejo pontos positivos com a Amora, né, desde que eu adquiri a Amora. A Bianca, a Amora ajuda a Bianca a se soltar nesse processo de socialização. Não que a Amora supra uma outra criança brincando com a minha filha, mas ela está ajudando nesse processo, né? O único ponto negativo que eu vejo é se alguma mãe ou um pai comprar um cachorro de grande porte, né, para uma criança, e esse cachorro não ser adestrado. Pode ser que a criança tenha alguma crise, enfim, próximo ao cachorro, e o cachorro, por não ser adestrado, morda a criança, né, tem alguma atitude que prejudique a criança. Eu agradeço a TV Canção Nova, porque sempre que a gente aborda esse assunto, falando sobre autismo, sobre qualquer outro tipo de deficiência, a gente mostra à sociedade o que é inclusão. Obrigada, Tatiana, pelo seu vídeo. É isso mesmo, Elaine? É isso mesmo. Muitas patologias nessa área da saúde mental, elas são beneficiadas pela terapia com os animais. Na verdade, ela fez intuitivamente, mas fez corretamente, escolhendo até o tamanho do cachorrinho. E para a criança autista, sair daquele mundo, na criança com espectro autista, precisa de uma exigência ainda maior dos pais para inseri-la. Então, o animal pode ser essa ponte, e ela parece que fez bem. De repente, não é toda criança que vai fazer esse vínculo, mas, por exemplo, quando a gente pensa em crianças com lesões neurológicas, com Down, com qualquer dificuldade de desenvolvimento neurológico, a inserção do animal é extremamente positiva, porque ela vai incentivar a neuroplasticidade, que é a criação de novos neurônios, e ela vai estimular principalmente estados depressivos, a sair do estado depressivo. Então é muito importante, bem útil. Só uma observação. Uhum. Tem os graus, né, de lesões. Tem. Por exemplo, só uma dúvida. Tendo um grau mais comprometido, a criança pode ali não identificar e pode, de repente, sem querer, e ali, de repente, o adulto não está perto, até machucar o animal? Ou pode. Não? Você precisa Tem que avaliar ter bem cuidado. qual é o estado da criança. Tem crianças, por exemplo, mais severas com relação ao espectro autista. Então, elas podem ter mais dificuldade de entender aquilo, porque o elemento novo, ele assusta muito o autista. Então, você precisa medir. Será que... E está por perto. Porque, às vezes, nesse apertão, ele pode machucar. E aí, percebendo. Então, você precisa dosar, entender. Porque não é uma regra, né? Toda criança vai conseguir, mas, de maneira geral, ajuda. A gente está falando sobre isso porque a gente fala para muita gente, aí não é que a gente... Mas no caso dela, como você falou, ela escolheu o porte certo e deu certo. É isso mesmo, tem que ter cuidado com o porte porque o animal é extinto, né? Exatamente, com o porte e com a raça. Né? Algumas raças já têm um fundo, para cão de guarda, por exemplo, Pitbull, Rottweilers. Não que eles não possam ter contato com crianças, desde que sejam criados, convivendo com o bebezinho, com a criança desde filhote. E tem treinamentos também, né, adestradores que podem fazer essa correlação. Mas tem algumas raças que são mais específicas para as crianças. Labradores, Golden, Poodle, Maltês. Só um exemplo, eu ganhei uma dálmata de 6 meses, extremamente boazinha. Levei para minha casa a semana passada, extremamente boazinha comigo. A minha filha foi brincar com ela, ela avançou na minha filha. Então eu acabei arrumando outro adotante. Então assim, pode ser boazinha com a gente, mas tem criança, como a doutora falou, que chega, aperta, abraça e cada animal vai poder reagir de uma forma diferente. Então o que a gente recomenda é que os animais sejam criados desde filhotinho com as crianças, daí você vai se adaptar ao jeito já do... então pode ser isso, né? De repente Exatamente. Um animal que não foi criado com criança, ele vai... Exato, é por isso que a gente vê hoje no Facebook Rottweilers, Pitbulls com crianças e se dando hiper bem. Olha, a foto ali é da sua filha? Olha que legal, gente. Então, ela tentou fazer isso, realmente, com abraçar o pescoço da dálmata, que foi pegada... Mas com esse aí dá tudo certo, não, né? com esse já conhece desde a barriga. E tá aí uma dica, né?
para quem quer, já desde o início, assim, do bebezinho, já ir acostumando, né? Sim, como eu conversei com a doutora agora, minha esposa é especialista em nutrição materno-infantil. E ela voltou do último congresso me contando sobre a apresentação de alguns trabalhos, já relatando que a mulher grávida que já tem contato com cachorros, o bebezinho já nasce com uma baixa incidência de distúrbio alérgico. Nossa, que de alergia, legal, de asma, olha. de bronquite. Então, assim, já isso, animais só faz bem. Elaine, para pacientes que estão em processo de depressão, é indicado também? Sim, sim. Claro que você vai entender a dinâmica do paciente, mas os animais geralmente ajudam bastante, né, nessa interação e no sair de si, né? Às vezes a pessoa, quando ela vive esse processo de depressão, ela está tão ensimesmada, tão, enfim, vivendo aqueles conflitos todos, que o animal ele pode trazer muito benefício para sair, né? Porque no momento que você tem que olhar para o outro, seja qual for ele, né, um animal, uma pessoa, você às vezes também deixa um pouco de lado a tua problemática e passa a ter novas interações. Então nisso o animal ajuda bastante. Tem participação aí, Rafa? Tem sim, olha, quero mandar um abraço para Francine Furlan, ela é irmã do Rodrigo Luiz, inclusive. Mandou uma fotinha dela aqui com o gato guerreiro. Que legal. Então, bom dia para você, Francine. Muito obrigado pela sua participação. E também a Maria Angélica mandou uma fotinha aqui da Nina, que é uma cadelinha que ela tem, que inclusive passou por uma cirurgia. Então, demonstrando aqui todo o carinho, né, pela cachorrinha. A Giovana também mandou aqui uma mensagem. Ainda não mandou uma foto, mas mandou uma mensagem dizendo que tem um gato de nome Gigolé. E ele adora uma flor. Legal são os nomes, né? Bem criativos. O meu é Pluto e Nemo, né? E nós estávamos falando sobre os benefícios com crianças que têm problemas neurológicos e nós vamos ver agora uma matéria, né, que fala sobre a ecoterapia. Uma boa amizade faz com que os sorrisos logo apareçam. Esses rostinhos já estão acostumados a ostentar o riso. Culpa da troca de carinho e da empatia com os amigos de quatro patas. Toda semana, o encontro entre as crianças e os animais é um aprendizado. O passeio é uma das atividades da ecoterapia. Exercícios que geram ganhos afetivos, emocionais e motores. Tudo o que crianças e adolescentes com necessidades especiais precisam para ter mais qualidade de vida. Pelo movimento tridimensional que o cavalo proporciona, que atua de forma de reabilitação motora pelo movimento que ele impõe ao praticante. O projeto existe há mais de 10 anos, mas em 2018 ganhou um reforço. 30 novos alunos têm a oportunidade de passar pelo acompanhamento personalizado. Isso nos deixou muito felizes, uma estimulação tão diferenciada, é uma oportunidade às vezes única na vida da criança. Na ecoterapia, os cavalos são os terapeutas e os profissionais, os mediadores que auxiliam nesse processo. Os estímulos acontecem o tempo todo, num simples toque no animal, ao contato com a natureza. Aos pouquinhos, grandes benefícios vão aparecendo. Emanuele, de 5 anos, tem autismo. Antes do tratamento, a falta de equilíbrio era um desafio. Agora, não mais. Melhorou bastante a pisada dela, né? E os remédios dela, o doutor trocou, botou mais fraquinho agora. Daqui a pouco deve tirar, se Deus quiser. O caçulinha João, de 3 aninhos, teve paralisia cerebral quando nasceu. Com a ecoterapia, algumas barreiras ficaram para trás. E melhora na integração também, né? Interage melhor com as outras crianças e com a equipe. E esses passos em direção ao avô, algo que há 1 ano a Marcela não fazia. A garotinha com síndrome de Down é só orgulho para a família. Ela começou a fazer a ecoterapia, ela começou a desenvolver, começou a mudar o passinho e agora ela corre para todo lado, graças a Deus. A amizade verdadeira é aquela com final feliz, quando as palavras não são mais importantes que a emoção. O tempo todo a alegria, o amor, o carinho, a gratidão pelo animal, o animal também com eles, é lindo, o trabalho é lindo. Matéria linda da nossa repórter Fernanda Ribeiro, muito obrigada. Doutor, o que acontece ali num cavalo com a criança? Então, isso a gente pode falar, até com a gente estava conversando há pouco tempo, assim, agora mesmo com a doutora,
a criança que tem um contato com o cavalo, ela vai aprender a ter responsabilidade, a aumentar a afetividade. E em questão fisioterápica, a própria andadura do cavalo, né, pode ajudar essa criança a voltar às movimentações, dependendo de qual patologia vier a ter. Até para paralisia cerebral, né, paralisia doutora? cerebral, porque ele exige o equilíbrio do corpo, né? E uma criança com paralisia cerebral, uma questão do tônus, né? Ou seja, da firmeza com o corpo, ela não tem. Então, nisso, o cavalo contribui, porque ela tem que estar numa postura o máximo ereta, e aquele movimento do andar do cavalo, ele estimula a medula espinhal e então estimula o nosso cérebro. Então, nós somos todos conectados, né? Então, essa coisa do cavalo contribui e muito, e se vê essa evolução clara ao longo do tempo. A andadura do cavalo movimenta todos os músculos da criança. Ai, que legal, né? Rafa, e aí dá tempo do pessoal participar? Tem sim, até dá tempo sim. Você pode inclusive mandar sua foto, né? Tem duas opções, pelo produçãomanhaviva@cançãonova.com, ou se não pelo Instagram, como as pessoas estão enviando já, @manhãviva. Inclusive a gente vai acompanhar agora mais uma matéria, mais um VT com algumas fotos, né, de outras pessoas que enviaram com seu animal de estimação. Você está gostando do programa Manhã Viva? Mande a sua foto, ainda dá tempo. E por que esse programa acontece? Graças a você, sócio evangelizador. Mas hoje eu gostaria muito que você prestasse atenção. Nós temos contas a pagar. Graças a você que contribui, o nosso muito obrigada. Mas eu gostaria de perguntar a você, você tem algo a mais para dar? Você tem alguma coisa que você possa fazer? Ou então você tem alguém que você possa telefonar, de repente você tem um contato, porque nós estamos com contas atrasadas e precisamos prestar contas. Pense você aí com a conta de luz atrasada, pense você aí com a conta de gás atrasada. Você não fica preocupada? Nós também, mas nós confiamos na divina providência e nós também contamos com a sua atitude também. Às vezes você já fez, então reze por nós. Mas muitas vezes você tem na sua agendinha aquela pessoa que você falou, poxa, eu vou ligar para essa pessoa aqui. Olha, tem uma obra de evangelização que você é beneficiada e você pode sim dar R$20 este mês, você pode sim dar R$30 esse mês, então faça a sua contribuição. Tem várias formas, abra sua revista, olhe lá aquele boleto que você recebeu para fazer essa contribuição. Você pode entrar no cançãonova.com, você pode ligar no 3186-2600. Olha quantas formas e neste momento está passando todas as contas bancárias. Você pode fazer por cartão de crédito, você pode fazer uma transferência. Gente, transferência via celular é a coisa mais rápida que tem, tá bom? Então vamos todos juntos evangelizar, vamos se unir. Vai dar tudo certo, tenho certeza, porque eu tenho certeza que Deus está tocando o seu coração, tá bom? E desde já o nosso muito obrigada. O Manhã Viva volta já já. Espera por nós. Manhã Viva já está de volta, hoje falando sobre os benefícios de se ter um animal de estimação. Ontem foi o Dia Nacional dos Animais, é por isso que o Manhã Viva resolveu falar sobre isso. E tem muito benefício de se ter um animalzinho em casa. De acordo com a última pesquisa do IBGE, 44% dos brasileiros têm um animalzinho em casa. Você tem? Qual é o nome? Eu tenho. Pluto e Nemo. E você já tem, né? Tem uma que se chama Luna, uma boxer. E você, inclusive, que quer participar conosco aqui, a gente quer, inclusive, lembrar que você que envia a sua foto,
principalmente nesse quadro novo, né, Você no Manhã Viva, a gente precisa que você envie um dia antes, porque assim a gente prepara com esse fundo musical, faz uma arte bem legal para apresentar no programa do dia seguinte, tá bom? Mesmo assim, eu quero agradecer aqui a tantas pessoas, a Camila, a Giovana, olha, tem cada foto aqui linda, pessoas grávidas com o filhotinho ali olhando, tem um cachorro bem sorridente aqui. Então você que já está participando conosco pelo @manhãviva, não dá para a gente mostrar a foto aqui, mas eu quero agradecer, né, por tamanha doação e também pelo seu carinho ao animal que você possui. A gente vai mostrar, né, com o tempo, com Exato, certeza, posteriormente. e participe deste quadro conosco. E eu também falei que a gente ia dar uma dica de passeio, claro, sobre animal. Que tal você levar a sua família neste final de semana a um aquário? E neste aquário, já pensou você dar de comida ao pinguim? Simpático esse tubarão. É, olhando assim, deixa pra lá. Eu pensei que ele ia vir de perto aqui pra bater aqui no vidro, mas não bateu. Não bateu? Você já tinha visto um tubarão? Não. Ele é a sensação por aqui. Com essa boca cheia de dentes, não tem quem resista a uma foto. Você e o Senhor dos Mares separados por um vidro. Ver um tubarão assim tão de perto, o que você achou? Eu achei diferente, né? A gente vê só nos desenhos, né? Que a gente assiste, daí depois vê na vida real, né? Ele tem cara de malvado, igual nos desenhos mesmo. O fundo do mar é mesmo fascinante, colorido e curioso. Olha essas criaturinhas. São os machos dos cavalos marinhos que carregam os filhotes numa bolsa tipo de canguru. Nesse auditório começa um dos momentos mais divertidos da visita, uma aula sobre pinguins. Quando o pinguim picar o peixinho, a gente coloca na mão assim. Se tiver muita gente, um sorteio define quem vai participar, porque os bichinhos não podem sair da dieta. Lição na ponta da língua, hora de praticar. Tem fila dos dois lados para alimentar e para comer. Foi muito legal. O pinguim abriu a boca e engoliu inteiro. Eu pensei que ele ia engolir pouquinho a pouquinho. A alimentação interativa acontece 2 vezes por dia. O almoço às 11h30 da manhã e o jantar às 4h30 da tarde. E a gente também vai viver essa experiência. Que lindo! O recinto tem 10 pinguins de Magalhães, espécie que não fica no gelo. São aves, mas não voam. Adoram mesmo se exibir. O que vocês acharam do passeio aqui no aquário? Nossa, muito bom, muito bom. E só de ver os pinguins assim de perto, eu já ganhei o dia. E aí, pai, esse é um passeio para trazer a família toda? Com certeza. Bom demais. E não tem nada melhor do que a alegria das crianças, né? Os adultos se divertem também. Também, com certeza. O que você mais gostou aqui? Dos pinguins. Dos pinguins e do tubarão. Por que te chamou a atenção o tubarão e o pinguim? Porque é incomum ver esses animais no dia a dia. E também porque é uma experiência incrível. Cada um dos 19 recintos remete ao fundo do mar. Dá até para se sentir dentro de uma onda. São mais de 100 espécies diferentes de peixes, aves e répteis. O Aquário de Ubatuba, fundado em 1996, foi o primeiro aquário privado do país aberto à visitação pública. E desde a inauguração, a ideia é chamar a atenção para a conservação marinha. Dá para imaginar que todo esse lixo estava no mar? O resultado é sempre desastroso. Eu escolhi minha profissão ainda jovem. Ainda criança, eu já sabia que eu queria ser oceanógrafo, assistindo aqueles documentários do Jacques Cousteau na televisão, né? Então, nada mais do que foi juntar a minha profissão e a vontade de passar para as outras pessoas a importância, a beleza que é o mar, né? E a importância desse patrimônio. E para terminar o passeio, uma experiência para guardar na memória. Tocar em ouriços e estrelas do mar. O que você está fazendo? Tocando na estrela do mar. O que você gostou? Sim. Como que é a estrela do mar? Ela é escamosa e molenga. Ela é estranha. Diversão garantida, debaixo d'água, mas sem se molhar.
Ai, que passeio maravilhoso, né? Tocar é importante para as crianças, né, doutor? Com certeza. E isso aumenta a afetividade, né, dela com os animais e, consequentemente, dela com outras crianças, outras espécies, né? E continuando falando de cuidados, né? A gente está falando de animais domésticos, né? Mas e a alimentação? Vamos falar mais de cachorro e gato, porque são os mais comuns, né? Porque tem uma infinidade. Vamos falar de ração? Então, a gente tem que entrar com rações de boa qualidade, né? É isso que a gente diz que a saúde começa pela boca, nos animais da mesma forma. Dá uma ração, que a gente fala ração super premium, tem várias marcas boas no mercado, e isso vai evitar que o animal se adoeça mais fácil, né? Agora, vale dar um restinho de comida que sobra? Não, comida mesmo. de cachorro é ração. E tem alguns petiscos que, né, são específicos para a espécie. Gente, não dá para... Olha, preste atenção. E nem aquele ossinho, né, doutor? Não. E o cachorro fica desesperado, né? Algumas frutas pode dar. Evitar as frutas ácidas, né? Laranja, uva de forma alguma. Olha, gente, que chique. Né? Mas Qual maçã, fruta que pode dar? pera, melancia. Maçã, pera, melancia. Exatamente. Nada faz mal, mas tudo em excesso faz mal. Mas se for dar um pedacinho, não vai ter problema Mas algum. eu tenho uma dúvida sobre ração. Às vezes a gente vai na loja e tá aberta. Tipo, a granel. Pode? Não é legal. Porque, se a gente perceber, várias pessoas chegam e colocam a mão, cheiram, isso pode contaminar a ração. O ideal é comprar o saco fechado, levar para casa, pegar, colocar a quantidade diária, né, que o próprio fabricante coloca atrás do saco da ração. Cada ração tem um nível proteico, de vitaminas, de minerais. Então, dependendo do peso do animal, tem a quantidade diária que ele tem que se alimentar por dia. Agora, doutor, isso que você está falando da importância da ração, tem algumas pessoas que se preocupam justamente com isso, né? Vou economizar. Essa questão da ração super premium que você estava dizendo, né? A experiência que eu faço lá em casa, pelo menos, é isso. Quando a gente faz a experiência de uma ração com pouca qualidade, uma com muita qualidade, a de pouca qualidade, inclusive, o cachorro tem uma necessidade maior de se alimentar mais. Exatamente. Quer dizer, se você fizer a conta no fim do mês, isso é verdade. vai sair tão próximo quanto aquela. Exatamente. Isso a gente faz para o proprietário na clínica. Eu vou dar uma ração de baixa qualidade porque a de maior qualidade é um pouquinho mais cara. Mas a de maior qualidade ele vai ter que comer menos. Né? Então, se colocar a ponta do lápis, praticamente sai a mesma coisa. Fora as vitaminas que aquela vitamina, que aquela ração ali contém. É tipo, como diz os antigos, né? Trocar o barato, o barato sai caro, O barato né? sai caro. E água, filtrada sempre? O ideal é filtrada, mas várias cidades já tem tratamento de água, né? Não tem problema se pegar uma água desde que esteja fresca. Não pode deixar uma água e colocar no sol, que o animal não vai beber. E ele não bebendo, ele desidrata, diminui a perfusão renal, pode vir a ter doenças renais por baixa ingestão hídrica. Então, colocar vários potinhos de água e fresca. Uma outra coisa, vacinação para o cachorro é um assunto também muito importante, principalmente, né, porque a gente acaba encontrando em muitos cachorros na rua, ou aqueles proprietários que andam com cachorro sem coleira, né? Então, a questão da vacinação. Exatamente. Quando a gente fala em posse responsável, o proprietário, antes de adotar o animal, tem que saber que ele tem que vaciná-lo. A não vacinação não é só um maltrato para com os animais, é um problema de saúde pública, porque tem algumas doenças que os animais podem transmitir para a gente e são imunizadas através da vacinação. Dentre elas, a raiva, a giardíase, a leptospirose, que mais? A leishmaniose. Então, tem alguns proprietários, não vou vacinar meu animalzinho esse ano contra a raiva porque a raiva está erradicada. Só está erradicada porque tem a vacinação. Então, vacinação é realmente uma coisa muito séria, né? E os animais podem transmitir doenças pra gente. Protege a sua criança, né? Então, por isso tem que fazer conta para se ter um animal. Agora nós estamos falando de benefício, nós estamos falando de cuidados, claro, mas todo excesso faz mal, né? É preciso ter cuidado para não se pecar por excesso. A gente também não pode deixar de falar que existe sim uma indústria, né, de pets por aí que querem praticamente humanizar os pets, né? Então é preciso ter equilíbrio, né, doutora? Sim, é bastante importante que a gente tenha equilíbrio, entenda que um animal é um animal e como todo tem as suas características e que ele tem um ciclo de vida que não é o mesmo que o nosso, né? Infelizmente, embora a gente até gostaria, mas enfim, 10, 12, 15 anos. A gente teve um cachorro que viveu 17 anos.
Mas, assim, é claro que a gente sente, né, a partida. Então, a gente tem que cuidar bem, interagir bem, mas entender que ele é um animal. Né? Porque, senão, na verdade, até no intuito de ajudar, a gente está prejudicando. Porque quando ele é de estimação, a gente já tira ele do habitat natural. Então, a gente coloca ele para dentro de casa e socializa. E se eu ponho ele como uma pessoa, ele não é uma pessoa, ele não é um filho. Né? E, é claro, com todo o amor que a gente tem, um cachorro é um cachorro, um gatinho é um gatinho. E merece, sim, o zelo, mas a gente precisa dar os limites. Porque, senão, também é uma parte saudável nossa, que está vindo, não saudável, que está vindo à tona, nessa relação tão humanizada com o animal. Né? Então, acho que isso é importante. Essa sacada a gente precisa ter e não deixar de cuidar, lógico, mas entender a natureza, né, do bichinho. Olha, super interessante o que ela falou. Lembrando que animal não tem alma, né? E não é uma pessoa. Mas, tendo esse equilíbrio, é super saudável a gente ter um cachorrinho tendo todos os equilíbrios, né, ditos. Mas a gente não podia, né, terminar esse bate-papo sem dar esse toque, né? E muito importante essa fala aí da doutora. Quero já agradecer. Né? Quero contar mais vezes com você. Muito obrigada, doutor. Com certeza a gente vai voltar a falar desse assunto, porque é tão bom ter um animalzinho e também precisa alertar para muitos cuidados. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada mesmo. E nós vamos agora ao vivo para a nossa casa de BH. E a gente falando de animal, falando de cuidados. Vamos agora... Quem é que não gosta de depois, quando ele sai lá do pet shop, sai cheirosinho, aí geralmente eles colocam aquela gravatinha, coloca aquele chapeuzinho, porque é higiene, né? O animal precisa tomar um banho, sair cheiroso e quem sabe você fazer a sua casa. Nós vamos direto para BH com a nossa Larissa. Ela vai mostrar como fazer você em casa. Por que não? Faça você mesmo, direto agora com a nossa amiga, nossa irmã de comunidade, Dicilene Duarte. Bom dia, Dice. Bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva. Bom dia, Renata. Bom dia, Rafael. Bom dia, toda a família Canção Nova. Manhã Viva de hoje, falando sobre bicho de estimação. Você tem um bicho de estimação? Eu tenho. Lá em casa a gente tem uma cachorra, uma cadela, que faz a festa lá em casa e realmente ajuda bastante as minhas crianças, né? Não só as crianças, também a nós. Quando a gente chega, né, tem o bichinho lá que faz uma festa quando a gente chega, não é assim? E por falar em cuidado, em carinho, a gente está recebendo aqui a Larissa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Larissa, o que a gente vai ensinar hoje para fazer para os nossos bichinhos de estimação? Deixa eu passar do lado de cá para você ficar mais à vontade. Nós vamos fazer uma gravatinha para o cachorrinho e um lacinho para cachorrinho. Porque bichinho de estimação requer cuidado e também carinho, não é isso? Isso, e eles gostam. Quando a gente coloca esses enfeitinhos nos cachorrinhos, eles ficam todos felizes, eles gostam bastante. Tá certo. Então vamos ensinar a fazer? Por onde a gente começa? Nós vamos precisar de feltro nas cores que a gente vai escolher para fazer, cola de silicone, alicate de artesanato, caneta, tesoura, botãozinho de cachorrinho ou de ossinho que você tiver em casa e uma mini presilha. A gente vai usar também a cola quente e fita de gorgurão. Vamos começar fazendo a gravatinha. Nós vamos cortar o molde. Esse molde eu vou disponibilizar no site feltromágico.com.br. Você pode acessar lá, baixar e imprimir para você fazer a sua gravatinha e também o lacinho. A gravatinha tem essas duas peças. Nós vamos passar a cola quente, a cola de silicone. Eu vou passar aqui a cola de silicone bem na pontinha e colar centralizado dessa forma. Agora nós vamos pegar a fita de gorgurão. Eu cortei mais ou menos 20 centímetros. São duas fitinhas. Passo a cola na ponta e colo aqui bem na pontinha, na parte de trás. A outra fitinha também.
Essas fitas, elas costumam desfiar aqui na pontinha. Então a gente dá uma queimadinha aqui com isqueiro, com fósforo, para ela não ficar desfiando. E para finalizar a gravatinha, eu vou cortar aqui com um alicate de artesanato essa parte de trás do botão. Ah, aqui você vai colar. Isso, eu vou só colar aqui. Bem mais prático, né? Decorar. Vou colar essa parte aqui com a cola quente. E a gravatinha tá pronta. Fácil assim. Bem rapidinho, né? Prático. Bem fácil. Lembrando que o molde da gravatinha vai estar... feltromágico.com.br. feltromágico.com.br. Você vai entrar lá, vai ter todas as medidas, tudo certinho. Que a gente só está ensinando a fazer, né, Larissa? E também eu queria convidar o pessoal para acessar minhas redes sociais, no Instagram, @feltromágico, e no Facebook, Feltro Mágico. Dá um curtir lá, seguir para ver todas as novidades, vários trabalhos em feltro que eu coloco lá no Instagram. Ok, isso aqui é pro cachorro, né? Cachorrinho. Olha aqui que graça que ficou, gente. Uma gravatinha super simples, prática de fazer. Às vezes você vai comprar, né, bem caro, mas para fazer em casa, às vezes... Bem simples. Porque coisa de animal é tão caro, né? Fico impressionada de ver. E você pode fazer em casa, bem prático, bem rápido, né? Adquirindo o material, você vai gastar o quê? Feltro? Mas é bem pouco que usa, né? Muito pouquinho. Agora a gente vai ensinar a fazer também o lacinho. O lacinho. Pro lacinho, nós vamos cortar um retângulo e uma tirinha de feltro. Ok, vamos deixar aqui na sua mão, só para o pessoal ver em casa um pouquinho, vou mostrar. Aqui é um retângulo, olha, bem fácil, gente. Esse daqui não precisa nem do molde, é um retângulo, né? Eu só arredondei aqui as áreas, as laterais. Né? Laterais. Agora, nós vamos dobrar aqui ao meio. E onde que ficou a marquinha, eu coloco uma pontinha de cola quente aqui bem no meio. Ok, dobrou, dobro para ela colar. Depois que colou, eu vou virar essas laterais. Olha só, super fácil. Vou pegar essa tirinha, passar a cola bem na ponta dela. E vou dar a voltinha no lacinho. Passar aqui um pouquinho de cola para prender. E agora eu vou colocar essa mini presilha, que vai ser onde que vai prender o cabelinho, o pelinho da cachorrinha. Coloco aqui e termino de... Vou cortar aqui, aprendi, tirar o vou fazer pra mim. E agora eu passo a cola, seguro aqui um segundinho para a cola quente colar e pronto. A gente vai ajeitar aqui e o lacinho tá pronto. Olha que legal, fácil, né, de fazer. E aí você também pode fazer, né, para vender, quem sabe, para ajudar aí no orçamento de casa, não é? Olha só, a gravatinha e o lacinho prontinho, feito rapidinho e dá para fazer em casa, tá bom? Aí você pode fazer para o seu bichinho de estimação ou você também pode usar disso para ajudar no orçamento, tá bom? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Com você, Renatinha. Obrigada, diz que alegria ter você aqui no Manhã Viva. Vamos contar mais vezes com você, tá bom? E aí, Rafa, aprendeu? Eu aprendi, vou tentar fazer para inclusive a minha cachorra ficar mais bonita, né? É importante a gente colher essas dicas e deixar nosso animal mais feliz, né, Renata? Com certeza, e mais bonito, né? Porque sai cheirosinho do pet shop, aí tem que ter a sua tem que ter lacinho. Tem o meu tem que ter gravatinha. Tem que ter 2 lacinhos. 2 lacinhos, aí coloca uma ali perto de cada orelha, né? Fica bonitinho. Então tá bom. Obrigada, Rafa. E aí, agradeço, então. Dá para participar para segunda-feira? Dá para participar, o tema é muito interessante, né? Super. Sobre a amamentação. Porque as mães não conseguem amamentar. Exato. Aí o pessoal já pode mandar pergunta, né, Rafa? Pode, tem o final de semana todo, né? Tem a questão da pegada, da amamentação. Então, tudo isso a gente pode ajudar e esclarecer dúvidas, né? Mães que, às vezes, o colostro não desce de imediato, então você se acalma. Então, você que já está percebendo a importância desse tema, já vai aí conectando, já vai avisando suas amigas, tá bom? Para estarem ligadas aqui na segunda-feira. E você pode enviar as suas dúvidas, tanto pelo e-mail produçãomanhãviva@cançãonova.com ou também aqui pelo Manhã Viva, tá bom? E aí, na segunda-feira, a gente esclarece, então, essas dúvidas.
Então tá certo, já tá dito o recado, mande a sua participação, porque nós vamos já se preparar para segunda-feira. E eu não podia deixar de terminar esse programa dizendo que nós nos unimos a todas as vítimas de Suzano, né? Nós acompanhamos de perto, foi quarta-feira e infelizmente ontem à noite aconteceu um outro ataque terrorista em Nova Zelândia. Todo o nosso jornalismo está acompanhando de perto, os nossos programas oracionais estão se colocando à disposição para rezar por todas essas tragédias. Inclusive, em Suzano, 3 vítimas já saíram do hospital, restam 8. Então, nós estamos também intensificando as nossas orações para essas 8 vítimas que estão ainda hospitalizadas, para que saiam o quanto antes e retornem às suas famílias, né, Renata? Exatamente. Então, nós estamos acompanhando de perto. Se Deus quiser, o programa Manhã Viva vai aprofundar esse assunto. O que está acontecendo com esses jovens? O que está acontecendo com os adolescentes? De qualquer forma, nada justifica tirar a vida do outro, né? A gente não vai se antecipar para tentar entender. O que nós precisamos é rezar. Rezar por essas famílias, rezar pela nossa sociedade, rezar por mais Deus no nosso coração, rezar por mais Deus na nossa sociedade. E falando em Deus, por que não também investir nas emissoras, nos canais de evangelização e de comunicação que se propõem a evangelizar, que se propõem, sim, a formar homens novos por um mundo novo, acreditando que Deus é a melhor solução. Então, como eu já falei, nós estamos com contas atrasadas. As contas são para pagar o satélite. Sem um satélite não tem televisão. Sem um satélite não tem um anúncio da Palavra de Deus através da TV Canção Nova. Existem muitos canais de evangelização, mas a TV Canção Nova precisa pagar essa conta. E é interessante, Renata, a gente reforçar isso, porque você pega ali também a Nigéria, uma escola, né, com 100 alunos também desabou, né, 8 crianças foram mortas ali diante desse desastre, ou seja, tantas tragédias, Brumadinho, Mariana, Ninho do Urubu, as enchentes no Rio de Janeiro, essa questão do atentado ali na escola de Suzano, né, esse atentado na Nova Zelândia. Então, como a gente consegue, né, dar um contraponto a essas tragédias? Justamente voltando-se para Deus, né? E como que a gente faz isso? Divulgando, por exemplo, a TV Canção Nova, né? E tantas outras, né? Sem dúvida. Mas levando esse amor de Deus, essas palavras de esperança para que as pessoas em casa sejam confortadas, né? E tenham também a segurança que existem aqui pessoas como a gente, mas como você em casa também, que intercede por elas, que ajuda. Então aí que está a importância, né, de meios de comunicação, de evangelização, justamente para levar esperança em meio a tantas tragédias. Então, é por isso que nós pedimos, participe conosco, venha conosco evangelizar com as diversas formas de contribuição. O programa Manhã Viva volta na segunda-feira às 9h40. Eu espero por você um bom final de semana e que Deus te abençoe. Até lá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.